Bom dia, turma da CV. Está começando mais um Café com CV, episódio 89. Escolhi um tema que é empresas fortes e empresas fracas. Hoje, segunda-feira, dia 1º de 7 de julho de 2024. Cleiton, bom dia. Já estou aqui tomando meu café. Bom dia. Nós vamos falar aqui um pouco sobre atitudes de uma empresa forte e atitudes de uma empresa fraca. Nós vamos falar bastante sobre isso. Vou colocar alguns temas aqui em pauta do que fez a TLV sair de uma garagem de uma casa e virar uma empresa referência no estado de Minas Gerais e fazer as maiores obras do estado há mais de 15 anos, tanto em Minas como no Brasil. Já estou aqui com o meu cafezinho. Eu vou preparar para a foto aqui, ó. Aí, da live depois. Vamos começar então, turma. Vamos começar que nosso tempo é corrido. Nós temos meia hora só, então não vamos perder tempo, né? Vamos falar um pouco das empresas fortes, né? E aí logo em seguida eu falo dos pontos fracos das empresas fracas, né? Primeira coisa que eu acho muito importante para você ter uma empresa forte na comunicação visual ou em qualquer outro negócio são as escolhas, né? Eu desde o início na TLV eu fiz algumas escolhas que de fato me levou a crescer muito rápido no mercado, né? Na minha cidade, em Belo Horizonte. Quando a gente fala de escolhas, né? É para onde você não quer ir, né? Primeira coisa, em vez de você fazer para onde você quer ir primeiro é o seguinte, você marca para onde você não quer ir, né? Eu não quero ir para esse meio, eu não quero atender esse mercado, eu não quero atender este tipo de cliente, eu não quero ter esse tipo de funcionário, eu não vou aceitar esse tipo de coisa dentro da minha empresa. Então são escolhas, né? Então você tem que entender quais são as suas escolhas, né? Para onde você não quer ir, para onde você não quer que as pessoas levem o seu negócio. Então as empresas fortes, elas têm isso muito implantado na cabeça, né? Para onde eu não quero ir, o que eu não quero fazer, o que eu não vou aceitar. Então, escolhas é muito importante, né? Quanto às empresas fracas, qualquer caminho leva lá, qualquer caminho serve. As empresas estão sempre perdidas. Por quê? Porque não existe um caminho a ser percorrido, né? Ela não sabe aonde que ela quer chegar, ela não sabe o que ela não aceita dentro da companhia. Então acaba que elas ficam perdidas, né? Por não saber aonde elas não querem chegar e aonde elas querem chegar. E isso acaba que qualquer caminho leva lá, né? Quando você não tem um caminho traçado, qualquer caminho leva lá. Leva lá aonde? Aonde chegar, porque não existe o caminho, não existe uma meta, não existe um lugar aonde se quer chegar. Então isso é muito importante, né? Escolhas, você tem que estar cercado de escolhas corretas. Eu na minha escolha, por exemplo, vou dar exemplos aqui que é muito importante. Na CV Experience, eu tenho uma escolha de não vender cursos gravados baratos, por exemplo, né? Que não vai agregar nada no crescimento dos meus alunos. Por outro lado, eu acho que a mentoria ela ajuda muito. Esse negócio de você pegar na mão, né? De você conversar individual, de você conversar em grupo, isso ajuda muito, né? Então essa foi a escolha que eu fiz da CV Experience. Qual que é a escolha que eu tive da TLV de 10 anos para cá? A escolha é que eu só vou atender grandes projetos, só vou atender grandes clientes. Eu vou ter um valor mínimo de faturamento alto, o bastante que eu não preciso atender empresas pequenas e pequenos projetos. Isso é uma escolha, né? Olha para você ver,
eu não quero atender evento mais. A TLV foi uma empresa que atendeu durante muitos anos, eu fiz muito evento. E o evento me deu muita coisa boa, mas também me trouxe muita coisa de ruim para minha vida pessoal, por exemplo. Então, uma escolha que eu tenho hoje na TLV é não atender evento, entendeu? Então, olha como é que a gente tem que entender bastante de escolhas, né? Uma empresa forte, ela faz escolhas. Uma empresa fraca não tem escolhas, né? Qualquer caminho leva lá, né? Então, para a gente entender isso, né? Então, o primeiro ponto é isso aí. Uma empresa forte, ela faz escolhas. Primeiro para onde ela não quer ir e depois para onde ela quer ir. Então, ela tem isso muito claro. Isso tem que estar muito claro na cabeça do dono, né? Na cabeça do CEO, né? Para onde eu não quero ir de forma alguma e para onde eu quero ir. Enquanto as empresas fracas, qualquer lugar leva lá, porque elas não têm escolhas, né? Ela vai tocando na batida da música, né? Segunda coisa muito importante para as empresas, que as empresas fortes têm, muito importante, clareza, né? Clareza, né? Direciona o seu time, consegue direcionar o seu time com muita clareza, com muita tranquilidade e transparência. Todo mundo entende muito bem quais são as responsabilidades, né? Eu até escrevi aqui, ó, o que fazer, né? O que você tem que fazer, como fazer, de que forma fazer aquilo e por que você tem que fazer aquilo, né? Então existe um direcionamento, né, com todo mundo da companhia, né? O que fazer, né? Você tem que fazer isso. Hoje é um dia muito, segunda-feira é um dia que a gente faz isso muito na empresa e eu faço isso muito na TLV, né? O que tem que fazer nessa semana? Nós temos que fazer isso, né? Como fazer? Esse aqui nós vamos fazer assim, esse aqui nós vamos fazer assado, esse aqui nós vamos fazer dessa outra forma. Por que fazer? Nós temos que fazer por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. Então tem um direcionamento muito correto e alinhado e com muita clareza. Quando você pega as empresas fracas, né, elas deixam as equipes fazer o que elas quiserem, né, e da forma que elas quiserem, sem plano e sem meta. Né? É aquela empresa que não tem uma reunião segunda-feira, é aquela empresa que não tem uma meta trimestral, uma meta mensal, é aquela empresa que não tem um planejamento estratégico para você começar um ano alinhado e no meio do caminho você ali mudando esse alinhamento, mudando essa rota, porque por algum momento ou a meta foi feita muito baixa ou a meta foi feita muito alta. Então você tem que corrigir rota. Então a clareza é muito importante, né? A clareza é muito importante. Todo mundo tem que saber com muita clareza quais são os objetivos, né? O que tem que ser feito, como tem que ser feito e por que tem que ser feito. Então as empresas fortes têm essa clareza, enquanto as empresas fracas, mais uma vez, né, deixam suas equipes tocarem as coisas do jeito que cada um acha que tem que tocar. E nisso aí o que acontece? No meio da comunicação visual, muito retrabalho, perda de qualidade, atraso em entrega, turnover de equipe. Você manda o cara embora porque você acha que o cara não está fazendo. Na verdade ele não está fazendo porque ele não tem uma clareza. E aí ele não está fazendo, né? E isso aí se torna uma empresa que não consegue fazer um caixa, não consegue criar uma meta, um plano de ação, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela não tem clareza. O CEO, o dono da empresa, ele não consegue passar clareza para todo o seu time. Cara, nós temos que fazer assim, né? Nós temos que fazer assim, fazer dessa forma e por isso que tem que ser feito, né? E isso acontece em muitas empresas. Vou dar um exemplo até da TLV. A gente entregou um projeto da Heineken, quem acompanha a gente aí no Instagram, a gente entregou um projeto da Heineken semana passada, bem legal, um dos melhores restaurantes aqui de Belo Horizonte. E nesse projeto tinha uma parte do teto dele que não teve um cálculo estrutural pelo nosso cliente. E quando a gente foi executar, a gente viu que teria que ter um cálculo para a gente conseguir ter essa dimensão de risco, né, dessa peça, desse teto. E aí a gente começou
antes de instalar, a fazer esse estudo. E eu virei, como engenheiro de produção e como pessoa que tem uma experiência muito grande nesse tipo de projeto, nesses tetos diferentes, a gente já fez vários, eu virei para o meu gerente e falei assim, ó, tem que fazer assim, 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 assado. No meio do caminho, meu gerente ele mudou um pouco o jeito de fazer o trabalho, ele mudou o jeito de fazer. Na hora que foi instalar, o que aconteceu? Deu errado. Tivemos que fazer tudo de novo lá no local, na obra, porque infelizmente mudou os planos, né? E a gente vai falar aqui agora um pouco para frente disso. Não pode, uma vez que passou um direcionamento e foi alinhado entre todos que vai ser feito daquela forma, se haver mudança, tem que haver uma nova discussão, um novo briefing, uma nova situação, não simplesmente chegar e mudar da cabeça e mudar. Então a gente tem que por isso que dá os erros na empresa, né? Porque as equipes, cada uma pensa de um jeito, não existe um plano, um acha que vai fazer assim, outro que vai fazer assado. E lembrando que o nosso negócio é o quê? O nosso negócio é indústria, né? Sempre uma parte produtiva depende da outra, né? Para você encaixar uma madeira numa estrutura, a estrutura tem que estar na medida certa, a madeira tem que estar na medida certa, porque senão você não vai ter compatibilidade de produto, né? Então isso é muito importante. Então, clareza. Vamos para o terceiro ponto muito importante aí. Comportamento, né? O comportamento tem que ser muito importante, né? O comportamento tem que ser como uma bússola para todo mundo, né? Todo mundo tem que estar alinhado ao mesmo objetivo, né? Qual que é o objetivo da companhia? O objetivo da companhia esse ano é atender X clientes de porte assim, vender X milhões de reais com esse time aqui, fazer esses investimentos. Então o comportamento da equipe tem que estar muito alinhado aos objetivos da empresa, né? Aos objetivos da empresa. Então uma empresa forte ela tem como uma bússola mostrar para todo mundo o caminho. O caminho é esse aqui, para a gente conseguir atingir essa meta aqui que nós comprometemos a atingir no começo do ano, nós temos que percorrer esse caminho aqui. Thiago, e se no meio do caminho mudar? O meio do caminho sempre vai mudar, né? A gente vai acertar ali 70%, 80% do que a gente comprometeu fazer, mas no meio do caminho vão haver mudanças, a gente vai ter que corrigir rota, e a gente tem que estar ciente disso. Por quê? Porque você não consegue fazer um planejamento estratégico de 1 ano, 12 meses, gente, que não mude, né? O mercado muda muito rápido, né? Então nós estamos falando aqui de uma tecnologia hoje, amanhã pode lançar uma outra tecnologia e a gente tem que mudar o caminho, né? E as empresas fracas, elas não resolvem nada, né? Elas ficam esperando as coisas caírem do céu. Vou dar um exemplo aqui, uma empresa fraca de vendas. Ela não prospecta grandes clientes, ela não prospecta grandes trabalhos, ela fica esperando ali alguém chegar, né? e querer que ela faça um orçamento, né? E muitas das vezes essa empresa não tem nenhuma apresentação, não tem nenhum portfólio, não tem nenhum site bem explicativo do que é o trabalho dela. Entra no Instagram, não fala, não tem a cara do dono ali falando do trabalho da empresa, né, do tipo de serviço que presta, do tipo de mercadoria que vende. Então é um desalinhamento total, é um comportamento. Enquanto as empresas bem-sucedidas, as empresas fortes têm um comportamento alinhado, né? Alinhado, eu falo muito isso na nossa mentoria. Então você tem até o seu portfólio tem que ser alinhado com o tipo de cliente que você quer atender, né? A sua comunicação, o seu brand tem que ser muito alinhado, o comportamento de todo mundo tem que ser muito alinhado, né? Porque o cliente ele tem essa percepção, né? Então você vê a TLV, a TLV é uma empresa moderna, uma empresa jovem, uma empresa que investe em tecnologia, uma empresa que está à frente do seu mercado. Mas por que, Thiago, você acha que a TLV é assim? Não sou eu que acho, não, são as pessoas que acham e me falam, né? Por quê? Deve ser porque a TLV, o seu portfólio digital é muito amplo, é porque o seu Instagram é muito bem
comunicado, é porque eu, Thiago, boto a cara no negócio, é porque a gente atende grandes companhias, é porque a nossa logo é diferente, porque a gente tem um carro elétrico, porque a gente tem uma sede própria. Então são vários motivos que você vai ligando os pontos que passa essa percepção para o seu cliente do outro lado, né? Então são comportamentos que fazem as pessoas chegarem a entender isso e vir falar, cara, nós temos esse objetivo aqui, a bússola está mandando para ali, a meta é essa, o alinhamento é esse, vamos embora. No meio do caminho pode mudar? Pode, mas a gente tem que mudar para melhor. A gente vai mudar para conseguir atingir a meta. Isso é muito importante. E as outras empresas fracas são empresas que esperam tudo cair no seu colo, como eu falei agora de vendas, né? Ah, teve um problema, todo mundo corre do problema, ninguém quer resolver problema, ninguém tem atitude de resolver problema, ninguém quer trazer a solução, todo mundo só quer passar o problema para frente. Chegou um problema para mim aqui, passa para frente, chegou o problema todo, passa para frente. Então, o comportamento é muito importante, né? Vamos para o quarto aqui. Congruência. Todo mundo rema para o mesmo objetivo e para a mesma direção. Congruência. Todo mundo tem que saber que se nós estamos num barco aqui e nós temos que ir para lá, todo mundo tem que remar para frente, né? E ao mesmo tempo junto. Tem que ter uma sincronia naquilo ali, né? Você vê muita empresa que não é sincronizada, né? Por exemplo, quando você tem uma congruência numa empresa, todo mundo rema para a mesma direção. Uma empresa ruim, com um time ruim, time com objetivos diferentes, sem alinhamento, né? O cara está preocupado de repente só com a entrega dele, ele não está preocupado com a entrega do amigo, ele está preocupado ali de resolver os problemas dele, ele passa por um problema, sabe como resolve, mas como aquele problema não é dele, ele não ajuda a empresa a desenvolver e a resolver aquele problema. Ele fala, isso aí não é problema meu. Vou dar um exemplo dentro da comunicação visual. Você tem um vendedor lá que está atendendo um cliente. E ele passou pela produção para ver um trabalho dele e ele está vendo um outro produto dentro da empresa que de repente não está com uma qualidade legal, né? De repente viu uma pessoa fazendo uma coisa errada, montando uma coisa errada e ela não fala nada. E aí depois quando vê o erro lá na frente, fala assim, aquilo lá deu erro. Ela vira e fala assim, eu vi isso aí, eu vi que isso estava errado. Eu vi que estava errado, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter congruência, entendeu? A gente precisa entender que a gente tem que remar todo mundo para a mesma direção e alinhado, né? Remar sincronizado, né? Não adianta a gente falar que é para ir reto e metade remar reto e metade remar para o lado direito, ou vice-versa. Então, a gente precisa estar, assim, muito alinhado para onde a gente quer chegar. Muito alinhado para onde a gente quer ir, muito alinhado com a velocidade que a gente quer ir, muito alinhado com o time que a gente quer ir, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa do meu time que chegou esses dias lá na empresa, que eu quero aumento, quero isso, papapá, papapá. Me vende por que você quer aumento? Por que você quer aumento? Né? Você tem que vender agora o seu aumento, né? Você está alinhado com a cultura da empresa? Você está alinhado com as metas da empresa? Você está entregando resultado? Você está fazendo diferente? Né? Então isso tudo tem que ficar muito claro. O que eu vejo hoje é que as empresas não têm esse alinhamento. Gente, eu já mentorei mais de 40 empresas de comunicação visual no Brasil inteiro. Empresa pequena, média e grande. Já tive empresa que fatura R$50 por mês, já tive empresa que fatura R$400 mil por mês, já tive empresa que fatura 700, 800 mil reais por mês. Eu já fiz mentoria. E tudo isso que eu falei aqui agora das empresas fortes, é muito nítido você ver isso dentro das empresas. Muito nítido você ver isso, né? Em alguns momentos, você sabe que a sua empresa ela sai da linha. Thiago, mas como assim sai da linha? Cara, é um funcionário que está ali metendo o pau na sua empresa, metendo o pau na sua operação, de como que você faz, de que jeito que você administra, e você não pega aquele cara e manda ele embora. Você deixa aquele cara ali, ele é muito bom nisso, mas ele está acabando com a cultura da sua empresa. Entendeu? Por isso que eu falo que são escolhas. O primeiro ponto que a gente falou lá são das escolhas. Quais são as suas escolhas?
com a sua empresa? Aonde você quer chegar com a sua empresa? O que você não quer com a sua empresa? Eu tenho muito claro o que eu não quero com a TLV. Muito claro. Não quero atender evento, não quero virar birô de impressão, não quero atender cliente pequeno. Entendeu? Olha a clareza. Não quero pessoas que não esforçam no meu time. Não quero pessoas desorganizadas que são descomprometidas com o trabalho. Isso eu não quero. Eu tenho muito claro o que eu não quero e o que eu quero na TLV. O que eu quero na TLV? Atender os maiores projetos de Minas, atender os melhores clientes, as maiores obras que acontecem no estado, a TLV está presente. Entendeu? Então, olha como é que tem que ter essa clareza. E todo mundo dentro da empresa tem que saber disso. Todo mundo tem que saber, né? Das suas escolhas. E depois que você escolheu, você tem que ter clareza para todo mundo. Direcionar seu time, né? O que fazer, como fazer, por que fazer. Né? E depois que você direcionou, você tem um comportamento de todo mundo. Como é que está o comportamento das suas pessoas? Igual esse funcionário meu lá, que está conversando fiado, está conversando fiado com outros funcionários, falou que quer isso, que quer aquilo, me vende. Por que você merece um aumento? Por que você faz? Você está alinhado com a cultura da empresa? Você está alinhado com os meus princípios? Se você estiver alinhado, vai ser um prazer te dar um aumento, porque dar aumento não muda nada na minha empresa no final do mês. Agora, um comportamento ruim muda. Um comportamento que não está alinhado com a nossa cultura da TLV muda. Entendeu? E a congruência, igual eu falei, né? Você precisa ter... Todo mundo tá sabendo para onde que vai, que direção vai. Então, muitas vezes, você vê essa falta de alinhamento dentro das empresas, né? Um tá indo para um lado ou tá indo para o outro. Ninguém tá querendo pegar no chifre do boi e resolver, né? Ninguém tá querendo vir. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mentorada minha que da 8ª turma, da 7ª turma, uma mulher que é ela e o marido, que é dono da empresa, e tem um funcionário na empresa que não entrega resultado, né? Só que esse funcionário ele é amigo de infância do marido dela, do dono da empresa. E esse cara não respeita ela, não entrega resultado, e conversa fiado, e dá problema. E aí eles estão vendo o lado pessoal do negócio e não estão vendo o lado empresarial do negócio, né? E sempre quando eu entro em uma mentoria para conversar com os mentorados, eu falo com cada um o que tem dentro da sua empresa que você queria mudar agora, que você podia apertar um botão e mudar, entendeu? E essa mentorada minha falou, tem pessoas lá que não fazem sentido estar lá dentro. Eu queria mudar, só que não depende de mim só mudar. Depende de outras pessoas também, que estão lá dentro, que são sócias do negócio, por exemplo, né? E aí não muda. E aí aquilo vai se arrastando, até um momento que você começa a acostumar com aquilo. E aquilo vira uma rotina negativa da sua empresa, porque não existe um princípio comportamental, né? Tem família no meio, tem amigo no meio, tem irmão no meio, tem mãe no meio, tem pai no meio, e aí você não sabe porque aquilo anda. Aquilo anda, gente, porque tem uma âncora jogada ali que não deixa aquilo andar, né? Porque você precisa mudar de fato. Você quer ser uma empresa forte, você tem que ter escolhas muito boas, você tem que ter clareza em tudo que você vai fazer, de que forma que tem que fazer, você tem que ter comportamentos alinhados com o seu comportamento como dono da empresa, e você tem que ter congruência, né? Todo mundo faz isso sincronizado, né? Qual que é o maior erro das empresas hoje? É a informação. A informação ela não anda, a informação ela não chega para todo mundo, né? E aí acaba que uns vão para um lado, outros vão para o outro. Por isso que existem empresas fracas. Por isso que de cada 10 empresas que é aberta no Brasil, 8 fecha em menos de 2 anos. Porque as pessoas, infelizmente, elas não conseguem ligar os pontos. Elas não conseguem ligar esses pontos. Quais são os pilares mais importantes para o meu negócio ser forte? Tem esse. Entendeu? Esses são os pilares importantes. Então agora eu vou criar princípios em cima desses pilares.
né? Eu tenho que criar princípios aqui. Você não tem princípio dentro da sua casa? Não tem coisa que você não aceita? Dentro da sua empresa é a mesma coisa. Tem que ter coisa que não é aceitável, tem coisa que é inegociável dentro das empresas, né? E aí eu vejo muita gente achando muita coisa normal. Muita coisa normal. É funcionário falar pro dono assim, que isso aqui é uma bosta, não sei o que, tarará, e tu virar as costas, e no outro dia o cara tá lá dentro da empresa. Gente, isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu vejo muito isso. E as pessoas têm medo de mandar as pessoas embora. Porque ele é muito ruim, ele chega atrasado todo dia, mas ele é muito bom. Meu amigo, princípio é chegar ao tempo. Se você chegar num aeroporto para pegar um avião atrasado, o que vai acontecer com você? Você vai perder o avião, independente de onde é que você estiver indo. Estou indo para a China, perdeu. Se você chegar na escola atrasado, o que vai acontecer? Você não vai entrar. Se você chegar numa consulta do médico atrasado, o médico não vai te atender. Por que você está aí dentro da sua empresa aceitando funcionário chegar a hora que quer? Porque ele é bom. Quando ele pega para fazer, ele resolve. Cara, ele não faz nenhum básico que ele tem que fazer. Nenhum básico que é chegar no horário. Você acha que esse cara vai te entregar alguma coisa? Que compromisso que esse cara tem? E eu vejo milhares de empresas assim. Há pouco tempo atrás na televisão tinha um funcionário bom que entrou lá. Meu cara bom de serviço. Fez um trabalho pra gente espetacular, sozinho, um trabalho difícil de ser feito, em tempo recorde, cara bom, mas chegava na empresa atrasado todo dia. Segunda semana dele, ele faltou 2 dias na semana. Um dia ele avisou em cima da hora, outro dia ele não avisou. Chegou na sexta-feira com a cara mais lavada na empresa. E aí o Fernando, gerente, me ligou. Tiago, o que a gente faz com esse cara? Eu falei, Fernando, rua, tem conversa. Mas acabou de fazer exame, gastou tanto, fez isso, fez aquilo. Papá. Um cara desse aqui dentro, ele vai foder a operação da empresa. Ele vai acabar. Que moral que eu tenho, entendeu? De deixar um cara dentro da minha empresa. Que moral que eu tenho com as outras pessoas. Que moral que eu tenho com meus outros funcionários. Nenhum, entendeu? Aí foi lá e mandamos um cara embora. Ficou 15 dias na TV, sei lá, no máximo. Mandamos embora. E aí falamos com ele, não, você vai fazer, já que você não consegue trabalhar fechado, você vai fazer uns freelancers pra gente, trabalhar aqui, trabalhar ali, a gente pega umas obras, passa pra você, uns trabalhos rápidos, papapá, e nós vamos gerenciando, vamos ver o que dá. Depois que o cara foi mandado embora, o primeiro serviço que o cara pegou com a gente como terceirizado, ele já foi num dia e não voltou no outro. Entendeu? E no dia ligou com a cara mais lavada. Cara, esse cara ele foi cortado como funcionário, e esse cara agora ele foi cortado como terceirizado. Esse cara ele não presta serviço na TV mais. Ele não presta serviço para a TV mais. Ele é colocado numa lista negra do negócio que ele não trabalha na empresa mais por nada. Eu vou lá adesivar o negócio, mas ele não vai. Entendeu? Por quê? Isso é uma cultura forte. Isso são princípios fortes. Isso são escolhas. Nós falamos de 4 hoje. Escolha, clareza, comportamento, congruência, né? Que isso está aqui? Isso está em escolhas, isso está em clareza, isso está em comportamento, isso está em congruência. Olha como é que um problema está alinhado em todas as escolhas fortes que as empresas têm que fazer. E se você pegar aqui as empresas fracas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o recado que eu quero dar aqui é o seguinte, meu amigo, você quer ter uma empresa forte? Tenha isso que eu falei, tenha clareza, tenha escolhas, tenha comportamento, tenha princípios, isso aqui é aceitável, isso não é aceitável, e tenha congruência, né? Se nós estamos para ali, nós vamos para ali todo mundo junto, sincronizado, trabalhando da forma correta, do jeito certo, e vamos embora, E quando você conseguir fazer um time desse jeito, mesmo que seja um time de 5 colaboradores, ou de 500 colaboradores, você vai ter uma empresa muito forte. Você vai ter uma empresa muito alinhada, você vai ter uma empresa que vai bater meta, você vai ter uma empresa que vai ter qualidade, empresa que vai cumprir prazo, empresa que vai ter lucro, que vai fazer caixa. Em compensação, se você for uma empresa que qualquer caminho chega lá, que deixa tudo
cada um da equipe fazer da forma que quiser, que não resolve nada, espera tudo cair do céu, e que o time e o objetivo são diferentes de cada um. Cada um tem um objetivo diferente dentro da própria companhia. Meu amigo, você vai ser uma empresa fraca. Você vai trabalhar, remar, e vai passar ano após ano, você vai estar morando na mesma casa, você vai estar rodando no mesmo carro, você não vai fazer uma viagem internacional, você não vai comprar seu galpão, você não vai comprar uma máquina nova, você não vai atender um cliente grande, você não vai fazer nada, né? Você vai estar... É aquelas empresas que estão na comunicação visual. Tem muita gente que trabalha com comunicação visual tem 20 anos, tem 15 anos. Você devia ter vergonha de falar isso. E 15 anos tem empresica que você tem? Devia ter vergonha. Sabe por quê? 15 anos você já era para ter uma empresa grande. Já era para ser grande. Entendeu? Fazer grandes projetos. Tá ganhando dinheiro. O mercado é muito bom. O mercado é lucrativo. O país é muito grande. Muita oportunidade. Agora, se o negócio não está indo bem, meu amigo, o maior culpado é você, dono da empresa. Não tem jeito. A empresa é o espelho do dono. Então, se você tem uma empresa fraca, você é fraco. Já viu a frase, não existe CPF fraco, CNPJ forte? Existe CPF forte, CNPJ forte. Beleza? Turma, ótima semana a todos. Muito obrigado pela audiência e bora acelerar que o segundo semestre começou. Abraço a todos e até mais.